é o professor Lozano. Estamos aí com mais uma dica, né? Para você arrebentar na prova do Enem, que já está se aproximando. Então, hora de fazer aquela revisão, pegar as principais dicas aqui da TV Over, tá bom? Para você fazer uma prova com muito sucesso. Hoje aqui a gente vai falar sobre a parte de função trigonométrica, só que abordando a função seno e a função cosseno. Outras funções existem, né? As funções trigonométricas, tem a função tangente, a função cotangente, a função secante, a função cossecante. Só que aquilo, né, que a gente julga ser importante para você levar para a prova são as informações acerca de função seno e de função cosseno, tá? Então eu vou mostrar aqui uma análise gráfica rapidamente de cada uma das duas e focar em duas pedidas, tá? Que são essenciais no estudo de função trigonométrica, tá? Que é sobre a imagem da função trigonométrica e o período da função trigonométrica. Vamos aqui para o quadro. Aqui eu tenho, pessoal, o esboço de um período, uma cópiazinha da função seno, tá? Então aqui eu tenho no eixo das abscissas o eixo x, aqui no eixo das ordenadas, né, que é o eixo y é igual a seno de x, tá bom? Então aqui eu tenho a curva, né, que representa a função seno de x, você considerando o intervalo de 0 até 2π. Então quando eu estou restringindo o intervalo de 0 até 2π, né, eu tenho uma cópiazinha de y igual a seno de x. É importante você entender, eu fiz aqui somente uma cópia, só que isso aqui, ó, a partir desse ponto, você vai ter a mesma sequência a partir desse ponto. Então você pega esse gráfico aqui, ó, e você sai colando aqui, ó. E também nesse sentido, ok? Então aqui eu tenho uma cópia do gráfico da função y igual a seno de x. Tá bom? Mas não é só isso aqui que existe. Quando eu limito de 0 a 2π, fica esse pedacinho. Mas você pode ter, né, outras cópias, né, através desse primeiro período, tá? Porque a função seno e a função cosseno são funções o quê? Periódicas. Através desse período aqui você obtém, né, as outras cópias do gráfico dizendo dessa forma aí. Então o que você pode perceber aqui, ó? Aqui eu tenho... Isso aqui é o meu ponto máximo. O ponto máximo, ele tem aqui uma ordenada igual a 1. E aqui eu tenho o meu ponto mínimo e ele tem ordenada menos 1. Então, pensando só em seno de x, y igual a seno de x, o ponto máximo é 1, o ponto mínimo é menos 1. Ou seja, aqui está a sua imagem. Aqui está a imagem, tá bom? A imagem tem valor máximo de 1, valor mínimo de menos 1. E de 0 até 2π é o chamado período. O que vai ser período de uma maneira bem simples? É a quantidade de π que você vai precisar para ter uma cópia completa do gráfico seno de x. Tá? Então de 0 até 2π eu tenho uma cópia completa. Através dessa cópia outras surgirão. Bacana? Agora, na função y é igual a cosseno de x. Vamos pensar nas mesmas ideias. Ponto máximo tem ordenada 1 e ponto mínimo tem ordenada menos 1. Ok? Então a imagem, perceba que é a mesma. Y é igual a cosseno de x, y é igual a seno de x, tem a mesma imagem. E o período também ele é o mesmo, né? Ó, de 0 até 2π foi a quantidade mínima de π que a gente precisou para ter uma cópia completa, né, do gráfico y é igual a cosseno de x. Então a gente pode falar o seguinte, tanto para a função seno quanto para a função cosseno. A imagem ela é y maior ou igual que menos 1, maior ou igual que menos 1 e ao mesmo tempo menor ou igual que 1. Tanto em seno quanto em cosseno, beleza? E o período aqui que nós temos é de 2π. O período ele é de 2π. Acontece que o examinador ele pode propor a você uma função um pouquinho mais manipulada, não somente y é igual a seno de x e y é igual a cosseno de x. Então eu vou colocar aqui de maneira mais ampla, tá? De maneira genérica, abordando outros elementos. Y é igual a m mais n vezes seno de k vezes x. Então você pode imaginar, por exemplo, 2.000 menos 500 que multiplica seno de x sobre 4. Então, você tem valores, né, além de seno de x. Aqui, ó, o gráfico eu trago só seno de x e cosseno de x, para a gente ter uma ideia. Só que isso aqui pode ser o quê? Manipulado. O gráfico ele pode sofrer uma manipulação. A lei da função pode sofrer uma manipulação. Então, m mais n vezes seno de kx, né,
ela está aqui de uma forma bem diversa. Através dessa igualdade, o que nós vamos retirar? A imagem e o período. Aquilo que eu falei, os pontos mais relevantes em função seno e função cosseno, a imagem e o período que o seu examinador ele pode cobrar. Então a gente pensa o seguinte, a imagem, né, somente nessas funções seno de x e cosseno de x, você entendeu que vai o quê? Do menos 1 até 1. Do menos 1 até 1. Só que se você tem essa forma aqui manipulada, olha só como é que vai ficar a imagem. O x aqui, ó, o primeiro valorzinho, ele é o quê? M menos n. M menos n. E aqui você tem o segundo valor, né, a segunda extremidade do seu intervalo, que é o quê? M mais n. Então, m menos n é o valor mínimo e m mais n é o valor máximo. Aqui, ó, menos 1 é o valor mínimo, mais 1 é o valor máximo. Tá bom? Então, isso aqui eu tenho uma função, y é igual a 300 mais 100 vezes seno de 5x. Y é igual a 300 mais 100 vezes seno de 5x. Rapidamente, qual é o ponto máximo dessa função? O valor máximo que essa função aqui vai trazer? 300 mais 100, 400. E 300 menos 100, ó, m mais n e m menos n. 300 mais 100, 400. E 300 menos 100, 200. Ou seja, a imagem vai variar de 200 a 400. Beleza? Agora, o período. Você olhando para essa estrutura aqui, você afirmar qual é a quantidade mínima de π que você precisa para obter uma cópia completa, uma cópia perfeita do gráfico dessa função aqui. É só perceber o valorzinho que multiplica o x. Ó, o valor que multiplica o x. Ele é o k. Então, o período dessa função vai ser 2π sobre o módulo de k. Com um exemplozinho que eu coloquei aqui, ó, 5 vezes x, seno de 5 vezes x, o meu k é quanto? 5. Então, você pode falar que o período é 2π sobre o módulo de 5, que é 5. Então, essas duas originais aqui no gráfico é para você ter uma noção. A imagem de menos 1 a 1 e o período 2π. Porém, se vier a forma manipulada, y é igual a m mais n vezes seno de kx, né? Os extremos do intervalo que determina a imagem, eles vão ser n menos n e m mais n. E o período é 2π sobre o módulo de k. Belezinha, pessoal? Então, bem simples aí e pode te ajudar bastante no dia da prova, ok? Essa dica aqui foi com o professor Lozano. Lembrando que você tem outras dicas para poder assistir na TV Over. É um trabalho aí social que a gente vem fazendo, né, de levar de forma gratuita, né, a todos os alunos que vão fazer a prova do Enem essas dicas e contribuindo aí com o seu estudo. Se você gostou do vídeo, né, das outras dicas, né, você pode compartilhar, você pode curtir, né, você pode divulgar para outros amigos aí, para a gente fazer um trabalho bem bacana. Tá beleza, galera? Até a próxima dica e valeu!